Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Quero começar esse vídeo hoje fazendo algumas perguntas sobre a unicidade de Deus. Se Jesus é Deus, para quem ele orava quando ele estava na terra? O céu ficou sem Deus? Se Jesus é Deus, por que ele disse que o Pai era maior que ele? Se Jesus realmente é Deus, por que tinha coisas que Jesus dizia que só o Pai sabia? Hoje o vídeo vai ser muito especial porque eu vou responder algumas perguntas que as pessoas fazem quando não entendem a doutrina da unicidade de Deus. Um irmão deixou várias dúvidas aqui nos comentários do último vídeo e talvez essas mesmas perguntas também estejam no seu coração. Então fica comigo até o final porque eu vou explicar algumas dessas dúvidas com base na Bíblia, de forma clara, profunda e de forma espiritual. Mas antes de responder ponto a ponto, a gente precisa entender uma coisa fundamental que vai facilitar o entendimento sobre essas dúvidas. Quem é Jesus de verdade? Quem é Jesus segundo a Bíblia? Ele é só um homem? Ele é Deus? Ou ele é os dois? Se você não compreender a dupla natureza de Jesus, você vai confundir as escrituras. Vai imaginar que há duas pessoas, dois ou até três deuses, operando ao mesmo tempo. E isso não é o que a Bíblia ensina. Antes de tudo, Jesus já existia no plano eterno de Deus. Vamos começar do princípio. Antes mesmo da criação do mundo, Jesus já existia na mente de Deus como um plano perfeito de salvação para a humanidade. Ele ainda não havia nascido como homem, mas já estava nos desígnios eternos do Pai como o cordeiro que havia de ser morto por nós. Por exemplo, quando nós lemos o livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 8, diz que o cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, Deus já tinha determinado que ele mesmo viria ao mundo em carne, como homem, para redimir a humanidade caída. Isso não significa que havia um filho eterno ao lado do Pai, como outra pessoa divina, mas sim que o projeto do filho encarnado já estava no coração de Deus desde o princípio. Agora preste bem atenção nisso que eu vou explicar, porque aqui está um ponto que expõe uma incoerência muito séria da teologia trinitária. Porque se a gente aceitar a ideia de três pessoas divinas distintas desde a eternidade, surgem sérios problemas teológicos. Se Jesus já existia como uma pessoa divina separada do Pai desde a eternidade, como propõem os trinitarianos, então a narrativa da salvação ficaria mais ou menos assim, ó. Vamos entender. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Pai cria o mundo. O Deus Pai sabe que a humanidade vai cair, pois ele é onisciente. E mesmo assim ele cria o mundo. Como a onisciência de Deus já revela que o homem vai pecar, o Pai olha para o Filho, que supostamente sempre esteve com ele, como uma segunda pessoa divina, e diz: Filho, a humanidade vai pecar. Você vai ter que descer à terra, se fazer carne, viver rejeitado, ser humilhado, torturado e morrer pelos pecadores. Aí o filho diz para o pai: Pai, mesmo depois da minha morte, os homens vão continuar pecando. O Deus Filho então diz ao Deus Pai: Vamos enviar o Deus Espírito Santo, terceira pessoa. Ele vai convencer o homem do pecado para crer no meu sacrifício. Agora pense comigo, irmãos. Quem criou a humanidade sabendo que ela cairia? O Deus Pai. Quem enviou o Filho para morrer, segundo essa teologia? O Deus Pai. E o Deus Filho? O Deus Filho sofre, ele sangra, ele morre, tudo por um problema que não foi ele quem causou. Enquanto isso, o Deus Pai continua no céu, intocável, observando a dor do Filho, e o Deus Espírito Santo ainda não entrou em cena. Me diga, que tipo de amor é esse? Se o Pai é todo poderoso, conforme diz as Escrituras, justo, amoroso, como pode ele mesmo não assumir a responsabilidade por aquilo que ele sabia que aconteceria? Mas graças a Deus que a Bíblia não apresenta essa divisão de funções e nem essa terceirização do sofrimento. O que a Bíblia revela é algo infinitamente mais sublime. O próprio Deus, que é Espírito, a Bíblia diz que ele decidiu se manifestar em carne. Ele não mandou outro, ele mesmo desceu.
Ele mesmo sofreu, ele mesmo carregou em seu corpo as nossas dores. Como está escrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, verso 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. E também em João, quando nós lemos no capítulo 15, verso 3, Jesus vai dizer: ninguém tem maior amor do que este, dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Esse é o verdadeiro amor revelado nas Escrituras. Um Deus que não terceiriza o sofrimento, mas se entrega por amor a nós. E tudo isso já estava nos seus planos desde a fundação do mundo, como eu já disse em Apocalipse 13:8, que nos mostra que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, o plano da salvação não nasceu depois da queda, não foi uma emergência celestial, foi o próprio Deus que, em sua soberania, já havia determinado que ele mesmo viria ao mundo como homem para dar a vida por suas criaturas, pelos seus filhos. Esse é o mistério da piedade revelado na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 16. Deus se manifestou em carne. Não há três, não existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo conversando entre eles para tentar resolver um problema. Não existe. Há um só Deus, que criou, que redimiu e agora habita em nós. O nome deste Deus é Jesus. Um exemplo muito simples para clarear este nosso entendimento, podemos utilizar o exemplo de um rei poderoso. Imagina um rei poderoso. Ele ouve que o povo do seu reino está sofrendo. Ele tem dois caminhos. Ou manda alguém que ele confia para resolver a situação, ou ele mesmo tira a coroa, veste as roupas do povo, desce do trono e entra no meio do povo, no meio do seu povo para salvá-lo. A Trindade ela vai ensinar que o rei mandou outro. A unicidade ela mostra que o rei veio pessoalmente para resolver o problema. E é justamente por isso que Jesus possui duas naturezas. Como homem, ele sente fome, ele chora, ele ora, ele se submete. Como Deus, ele cura, perdoa, ressuscita mortos, ele acalma ventos, recebe adoração. Paulo escreve aos Filipenses no capítulo 2, a partir do versículo 6, dizendo: sendo Deus em forma de homem, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Ou seja, ele não deixou de ser Deus, ele se esvaziou da glória visível para habitar entre nós como servo. Paulo também diz aos Colossenses, no capítulo 2, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Jesus não era parte de Deus. Ele é o próprio Deus em plenitude, habitando em um corpo humano. Então guarda isso com você. Jesus não é uma segunda pessoa da Trindade. Ele é o único Deus verdadeiro que se manifestou em carne. Ele é o Pai que se fez filho. É o Espírito eterno que se fez visível. O Senhor que se fez servo. E se você entender essa verdade que a Bíblia ensina, você vai entender com muita clareza as perguntas que eu vou responder agora. As perguntas que eu fiz no começo do vídeo. Vamos para as perguntas. Para quem Jesus orava? O céu ficou sem Deus? Agora que nós já entendemos que Jesus tem duas naturezas, a divina e a humana, a resposta para essas perguntas começa a se esclarecer com muita tranquilidade. Porque como homem, Jesus viveu tudo que um ser humano vive, incluindo a oração. Se Jesus fosse um Deus Filho, coigual, coeterno e da mesma substância do Pai, do Deus Pai, conforme eles dizem, como ensina a Trindade, então não faria sentido nenhum Jesus orar. Ele teria o mesmo poder, a mesma mente, a mesma vontade. Orar seria como Deus falando com Deus. Isso não é bíblico, nem lógico. A oração de Jesus ela só faz sentido apenas se entendermos que ele estava agindo dentro da sua natureza humana. Como homem, ele ora ao Pai. Como Deus, ele é o Pai. Quando Jesus está no Getsemane, por exemplo, ele está orando um pouco antes de ser preso, certo? E por que ele orava? Porque a oração no ministério de Jesus era um testemunho vivo de sua completa submissão à vontade de Deus como homem. A oração não mostra separação entre pessoas divinas, ela mostra unidade entre carne e espírito. Jesus orava para nos ensinar a orar, para nos dar exemplo de humildade, de dependência e de entrega. Isso fica ainda mais claro quando Jesus diz em outro momento, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 14, verso 10, ele diz: não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim?
E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Veja a profundidade disso. Jesus disse que o Pai estava nele, ou seja, o Espírito eterno de Deus não estava separado dele, mas habitando dentro dele. Então, quando ele ora, ele está mostrando como homem a sua entrega total ao Pai que habita nele. Não é uma conversa entre dois deuses, não é uma ligação entre dois céus. É a carne orando ao Espírito, é o servo falando com o Senhor, é a humanidade se dobrando diante da divindade. E quanto a outra pergunta, o céu ficou sem Deus enquanto Jesus estava na terra? A resposta é um claro e profundo não, porque Deus, ele é onipresente, ele não está preso ao céu e nem à carne e nem a algum lugar. Ele enche tudo. Por exemplo, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 24, vai dizer: alguém consegue se esconder em esconderijos, do modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Olha que interessante. Ou seja, enquanto o Espírito de Deus estava em Cristo na terra, ele também continuava enchendo os céus e a terra. Isso é confirmado mais uma vez na carta de Paulo, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 4, ele vai dizer: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então a conclusão é essa: Jesus orava como homem por causa de sua natureza humana. Ele não precisava orar como Deus, porque como Deus ele é o Pai. A oração não divide a divindade, ela revela a perfeita união entre a carne e o Espírito. E é exatamente por isso que Jesus também disse no Evangelho de João, no capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Ou seja, um só Deus, um só Espírito, um só Senhor que se manifestou em carne por amor de nós. Agora a próxima pergunta que eu faço é: por que Jesus disse que o Pai era maior que ele? Por que isso? Quando nós lemos no Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 14, versículo 28, Jesus disse: vou para o Pai porque o Pai é maior que eu. Aqui, meus irmãos, Jesus está falando aos seus discípulos sobre sua partida iminente ao retorno do Pai. A afirmação de que o Pai é maior que eu deve ser entendida à luz da sua encarnação, conforme eu já expliquei aqui. Jesus, sendo Deus manifestado em carne, assumiu uma posição de servo, sujeitando-se às limitações humanas. Isso está bem claro na fala de Paulo aos Filipenses, conforme eu já citei, capítulo 2, versos 6 e 7, quando Paulo vai dizer assim, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus. Mas a Bíblia vai dizer assim, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Este é o texto que esclarece que Jesus, embora sendo Deus, voluntariamente se esvaziou, assumiu forma humana. Portanto, meus irmãos, quando ele diz que o Pai é maior, está falando da perspectiva de sua humanidade e não da sua divindade. Entendendo isso que nós estamos falando, essas duas perguntas, fica mais claro compreender a última que eu falei no começo do vídeo. Por que só o Pai sabia certas coisas segundo o Filho? Como eu já disse, enquanto Jesus estava na terra, ele assumiu a forma humana completa, ou seja, ele se esvaziou voluntariamente de certos atributos divinos, como a onisciência, para viver plenamente como homem. Nesse sentido, entendendo isso, Jesus poderia não saber de certas coisas em sua natureza humana, porque optou por não exercer esse conhecimento em sua missão terrena. Amém? Então, espero que você tenha gostado, e se este vídeo esclareceu suas dúvidas e fortaleceu a sua fé, não esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários suas perguntas e reflexões, será um prazer continuar essa conversa com você, tá bom? E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Deus abençoe.